Fala galerinha do Seja, tudo tranquilo primeiro ano? Então, vamos iniciar agora a parte de introdução à função, beleza? Então, para eu não sair jogando essa matéria de qualquer jeito, função é uma parada assim um pouquinho complicada, então eu vou dar uma parte aqui de par ordenado, explicar o que é um produto cartesiano, tá? Alguns exercícios, alguns cuidados que vocês têm que ter, e a parte de algum gráfico antes de entrar em função propriamente dita, ok? Normalmente, quando você sai da parte de conjunto, você acaba... o que conjunto tem a ver com isso, tá vendo? Então, dentro do cartesiano, né, você tem você tem conjuntos ali, ok? Mas só que esses conjuntos, eles vão trabalhar em pares de conjuntos, beleza? Então vem comigo aqui para a gente entender passo a passo o que é isso, ok? Vamos supor, o que é um par ordenado? Um par ordenado tem que seguir uma ordem, é um par, vai ter sempre um valor e vai ter outro valor, certo? Então aqui, ó, se eu chamar esse ponto de P, esse ponto vai ser o ponto P. O primeiro cara aqui está relacionado a X, que é a A, e o segundo cara está relacionado a B, que está no eixo Y, ok? Esses caras até recebem um nome. O cara que está deitadinho ali, que é o X, ó, recebe o nome de abscissa, ok? E esse cara que está em pé aqui recebe o nome de ordenada. Beleza? Tranquilo? Então vamos ver um exemplo simples aqui, ó. Por exemplo, o ponto 1 e 3. O ponto 1 está aqui e o ponto 3 está aqui. Então se eu unir, eu vou ter o ponto P, 1 e 3. Beleza? Que é esse ponto aqui, ó. Então ele tem abscissa 1 e ordenada o quê? 3. Tranquilo até aí? Então vamos dar segmento aqui. Produto cartesiano. O símbolo é esse vezes aqui, ok? E lê-se o quê? A cartesiano B. Beleza? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu tiver A cartesiano B, então quais são? E eu tenho que seguir essa ordem, ó, de A para B, tá vendo? Então o que vai ser? Vai ser os pares que eu consigo formar aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou ter, ó, 1 e 3. Qual que é o outro par? 1 e 4. Qual que é o outro par? 1 e 5. Qual que é o outro par? 2 e 3. Qual que é o outro par? 2 e 4. E por último aqui, que eu vou colocar aqui mesmo, 2 e 5. Beleza? Por que eu estou falando que a ordem é interessante? Porque aqui eu estou fazendo A vezes B. E se eu fizer B vezes A, como é que vai ficar isso daí? B vezes A, ou B cartesiano A, né? Como é que vai ficar isso aqui? Aí vai ser o contrário. Vai ser daqui para cá, ó. Eu vou ter o ponto que 3 e 1. Depois 3 e 2. Beleza? Então aqui eu vou ter, ó, 3 e 1. Depois 3 e 2. Depois 4 e 1. Depois 4 e 2. Depois 3 e 1. E por último o quê? 3 e 2, não é? 3 e 2, ó, viajando aqui, ó, 5 e 1, 5 e 2, né? 5 e 1, 5 e 2. Então tá lá, beleza? Então a comutatividade aqui não vale, ou seja, se você trocar a ordem aqui, isso aqui torna os caras diferentes, vão estar em pontos diferentes dentro daquele gráfico ali, ok? Que depois é essa parte que a gente vai ver aqui, a parte de gráfico. Beleza? Então olha só, e se você quiser saber o número de elementos, porque às vezes eu não quero saber quais são, eu quero saber o número de elementos do produto cartesiano A vezes B. Beleza? Basta eu multiplicar um valor pelo outro. Ou seja, se eu tiver aqui, ó, eu tenho para o lado A
para o conjunto A eu tenho 2 possibilidades e para o conjunto B eu tenho 3 possibilidades. Então isso aqui vai ter quantos? 6 elementos. Então muitas das vezes no exercício ele não quer saber quais são eles, ele quer saber o número de elementos. Então o número de elementos vai ser o quê? O produto, ok? Beleza? Então eu vou até subir aqui, ó, o cuidado em relação ao número de elementos aqui. O que que acontece? Se eu tiver A cartesiano vazio, A cartesiano vazio vai dar o quê? Vai dar o próprio vazio, né? Como é que eu vou multiplicar um cara com zero? Ou seja, eu não tenho como fazer isso daqui, vai dar o próprio vazio. Que isso aqui é a mesma coisa que eu poderia colocar o vazio vezes A também, que também dá o próprio vazio, ok? Agora se eu colocar A vezes A, vai dar o quê? A ao quadrado, certo? Eu poderia relacionar o conjunto A com o próprio A. Por exemplo, quem que seria o A vezes A? Se eu vou colocar, ó, é 1 e 1, eu poderia ter o quê? 1 e 2. Eu poderia ter o quê? 2 e 1, 2 e 2. 2 e 1, 2 e 2. Ou seja, o A com o próprio A deu 4 elementos, né? Se eu pegar aqui, ó, qual que é o número de elementos de A? Não é 2? Então, se eu pegar um número de elementos de A vezes B, o número de elementos de A vezes A, por exemplo, poderia ser representado assim também, vai ser igual a 2 possibilidades vezes 2 possibilidades, vai dar o quê? 4 elementos. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Então agora vamos pegar um exemplo também que é muito comum. O cara coloca assim, ó, encontre x e y e te dar um par ordenado, ok? E fala que um é igual ao outro. Então se um é igual ao outro, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cara aqui igual a esse e esse aqui igual a esse, beleza? Então vou fazer o que? X mais 1 igual a 5. Então daqui eu vou obter que x é igual a 5 menos 1, portanto x é igual a 4, beleza? E o outro eu vou ter que 2 vai ser igual ao quê? A y menos 3. Isso aqui vem para cá, eu vou ter que 2 mais 3 é igual a y, portanto y vale quanto? Y vale o quê? 5, ok? Tranquilo até aí? Beleza, então vamos fazer aquilo ali, ó, o gráfico do produto cartesiano, tá vendo? Então vou montar aqui um eixo X, exemplo aqui, eu vou montar aqui, ó, um eixo X, X é deitado, abscissa e ordenada Y em pé, e vou marcar os pontinhos aqui, ó, eu tenho, esse aqui vai fazer o papel da abscissa, eu tenho 1, 2, 3. E aqui eu vou ter 4 e 5. Fora de escala, tá? Mas dá para você entender. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou traçar essas retas aqui e eu vou ver o ponto de encontro entre eles, certo? Então vou ter esse cara aqui. Esse cara é qual ponto? É 1 e 4. Esse cara aqui vai ser qual ponto? Ele vai ser x1, y5. Esse cara vai ser qual ponto? x2, y5. Esse cara vai ser qual ponto? x2, y4. Esse cara vai ser qual ponto? x3, y4. Esse cara vai ser qual ponto? x3, y5. Tá vendo? Se eu fosse colocar esses pontos aqui, ó, esse cara seria 3 e 5. Esse cara aqui seria 3 e 4. Esse cara seria o quê? 2 e 5. Tá vendo? Esse aqui seria o quê? 2 e 4. Esse aqui seria o quê? 1 e 4. E esse aqui seria o quê? 1 e 5. Beleza? Quantos pontos que eu tenho aqui? Não tenho 6 pontos? Ó, 2 vezes 3 dá o quê?
dá 6, beleza? Mas dentro do produto cartesiano, você também pode ter os pontos com intervalos. Você pode montar um gráfico através de intervalos. Por exemplo, se eu tiver um intervalo A aqui, intervalo A, ele for, deixa eu ver qual que eu peguei como exemplo aqui, 1 e 3, intervalo fechado em 1 e 3, e B vai ser um intervalo fechado em 4 e 5. Beleza? Então, se eu fizer um gráfico aqui, ó, Y, e agora o que? X. Qual que é a diferença do intervalo? Aquele cara lá obtém um gráfico com pontos. Esse aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu tenho um intervalo de 1 até 3, ó. Então, ele é fechado aqui e fechado aqui. Beleza? Depois eu tenho um intervalo de 4 a 5, ó. Vou tirar esse cara daqui. De 4 a 5. Então, se eu ligar esses... Se eu montar esse intervalo aqui, ó, vou montar esse ponto aqui, tá vendo? Então tá aqui. Então vou ligar esses pontos aqui, ó, porque o intervalo é tudo isso, ó. Ok? Então o intervalo vai ser tudo isso aqui, que vai ser esse cara, essa área aqui, ó, está relacionado a isso tudo aqui, beleza? Então, o que que significa? O que que é bom lembrar? Que isso aqui, se eu tiver A e B, isso aqui é um intervalo. Isso aqui é um intervalo fechado. E se eu tiver isso aqui para cá, isso aqui é um intervalo, só para relembrar, vocês já sabem disso, né? Isso aqui é um intervalo que aberto. Beleza? Aberto, a bolinha estaria aberta. Fechado aqui, conta com o número, tá vendo? Galera, então a primeira parte, para não jogar a função para vocês aí, demos uma revisada na parte de introdução de função, ok? Espero que tenham gostado, um forte abraço, fiquem com Deus e até!